Gente, a gente vai começar uma brincadeira nova aí hoje, né? Vamos começar uma série nova. Vamos falar disso aí, ó, marcas de um discípulo. A gente tem falado muito sobre... A gente, não exatamente só a gente aqui, mas a gente ouve muito as pessoas falando sobre discipulado e tal, treinamento de discipulado, programa de discipulado, escola de discipulado, Mas o Senhor tem despertado no meu coração que isso só vai se tornar possível quando eu e você começarmos a refletir sobre nós mesmos como discípulos. Porque uma vez que o Mestre foi ao céu e hoje ele está em nós pelo Espírito Santo, somos nós discípulos que fazemos outros discípulos. Portanto, qualquer programa, planejamento, ideia, ação na igreja de discipulado, ele só vai funcionar e ser efetivo se eu e você nos preocuparmos e sermos discípulos todos os dias da nossa vida. Porque como discipularemos alguém se nós não soubermos ser discípulos? Faz sentido para você? É uma questão óbvia. Então é muito importante, né, a gente falar sobre discipulado, eu creio nisso, mas ao mesmo tempo, o antes disso, eu e você fazemos uma autoanálise para perguntar para a gente mesmo, cara, a gente tem vivido como um discípulo de Jesus, nós temos tido uma vida coerente com aquilo que a palavra nos mostra em relação a ser um discípulo de Jesus. E a gente vai começar a ver isso hoje, vamos ver alguns dias aí, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo e abra no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42. Que a gente vai ler uma porção de texto que, no longo prazo, vai ser o texto que a gente vai mais gastar tempo. Obviamente, não é o que está aqui. Mas a gente vai ler alguns outros textos também. Atos 2, 42. Me dá só um minutinho, gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Esse está certo. Daqui não está certo. Agora sim. Atos 2, 42. Isso, a partir do 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam crendo. Você pode dar um glória a Deus? Essa é a palavra do Senhor para nós. Queridos, e esse texto ele é muito interessante. Ele se dá justamente após o Pentecostes, né? Pedro prega lá logo depois da igreja ser batizada pelo Espírito Santo, cumprindo aquilo que Jesus havia dito, né? Jesus falou para os discípulos esperarem em Jerusalém, que viria sobre eles o Espírito Santo. A promessa se cumpre, o Espírito Santo vem sobre eles. Pedro começa a pregar inspirado pelo Espírito Santo e 3.000 pessoas entregam as suas vidas para Jesus. E a partir de então, aquele povo que antigamente, até aquele momento, era judeu, eles começam a viver como cristãos, como seguidores de Jesus, como igreja pela primeira vez. E esse texto que a gente acabou de ler aí, ele mostra um pouquinho de como era essa vida. E a gente vai tirar um momento para dar uma olhada especificamente nesse texto com um pouco mais de calma. Mas antes da gente fazer isso, eu quero definir com você o que significa, né, ser um discípulo. O que é ser um discípulo? E aí a gente vai falar, obviamente, com foco num discípulo de Jesus, mas você entende, né, talvez você já tenha ouvido, que na antiguidade a relação entre mestre e discípulo era uma relação comum, né, tanto na Grécia, em Roma, né, tinham filósofos, né, e tantas outras áreas, religiosos também, né, tinham rabinos que tinham seus discípulos também no povo judeu. Então a gente vai trazer uma definição, mas diferente do que normalmente eu gosto de fazer, de trazer alguma definição básica que eu busco, né, o Senhor me deu uma direção da gente olhar para a palavra, porque tem um montão de coisa na palavra que define para nós o que é ser um discípulo, para que então a gente possa começar a pensar nessas marcas, né, de como é viver como esse discípulo. Então a gente vai olhar junto um montão de textos aqui, você vai ver. E aí eu botei todos eles aqui para a gente ganhar tempo, vai tirando foto aí, mas eu gostaria que ao longo dos domingos que a gente for falando sobre isso, você vá meditando sobre cada um desses versículos que a gente leu aí em Atos 2 e também sobre os outros que a gente vai falar aqui, porque tudo disso diz respeito a mim e a você como discípulo de Jesus. Você se intitula como discípulo de Jesus?
Então é isso, então fala sobre a gente. Então, junto com a palavra hoje, a gente vai aqui definir, né, o que é ser um discípulo. E a gente vai avaliar alguns textos para isso. Eu dividi em alguns pontos, né, para a gente ter um agrupamento de textos aí. Enfim, ao longo da caminhada vocês vão ver que vai fazer sentido. Então, uma primeira coisa, o discípulo é o quê? É aquele que responde ao chamado, né, a um chamado, e ele deixa a sua vida antiga, né, a sua antiga vida. Então, tem duas coisas ali. A gente responde ao chamado, só que essa resposta ao chamado, ela já leva a uma vida diferente da que a gente leva. E a gente já vê aí uma diferença, né, do que seria o comum naquela época para um mestre, naquele momento, e para Jesus. Porque naquela época, na antiguidade, os discípulos iam buscar mestres. E eles se candidatavam para ser um discípulo de um mestre. E os mestres avaliavam quem eles queriam que fossem seus discípulos ou não. Jesus é diferente. Jesus não espera que ninguém venha perguntar para ele se pode ser seu discípulo. Ele proativamente vai atrás daqueles que ele já quer, daqueles que ele já selecionou. E aí em Mateus fala justamente isso aí, que é ele chamando os seus discípulos. Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Então eles estavam lá vivendo a vida deles, fazendo o trabalho deles, fazendo aquilo que eles eram, levando a vida que eles tinham como normal. Jesus chega ali naquele momento e vê eles 2. Dá para ler desse jeito com essa cor, gente? Para mim ali está meio esquisito, mas dá para ler de boa mesmo? Tá. E aí vai, Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Há um chamado de Jesus para os discípulos ali. Jesus chega como ainda então não conhecido como mestre por eles, basicamente um desconhecido, chega para 2 pessoas que estão trabalhando, vivendo as suas vidas e fala para você: ei, então, me segue, que eu vou fazer você ser uma pessoa completamente diferente. Porque no final das contas ele não está anulando quem eles eram, você percebe? Jesus chega para eles e fala: eu vou fazer vocês pescadores ainda. Eles ainda seriam pescadores, só que nesse chamado a vida deles ia mudar completamente, porque o que eles entendiam de pescar não ia ser mais realidade para eles. Tudo aquilo que para eles era comum do dia a dia não ia ser mais a realidade da vida deles, porque agora no lugar de pescar peixe, eles iam passar a pescar gente. E a gente que já está aí na igreja há um tempo já sabe que pescar gente é difícil pra caramba, né? Se você já evangelizou alguém, você sabe o quão difícil é pescar gente. Mas eles respondem a esse chamado, como alguém que já está naquele momento se tornando um discípulo do mestre. Eles respondem ao chamado do Senhor, e a palavra diz que eles deixam imediatamente o que eles estão fazendo, e eles seguem ao Senhor. Eu não faço ideia se eles tinham a noção do quanto a vida deles ia mudar a partir daquele momento, porque aquela decisão, aquela resposta que eles estavam dando a um chamado de um desconhecido, ia mudar a vida deles para sempre, e ia fazer a vida deles mudar o mundo para sempre. E aí eu fico pensando em você e em mim, querido, porque Jesus te chamou um dia. Um dia o amor dele chegou até a sua vida, a palavra de Deus chegou até você, o Espírito Santo, como só ele faz, convenceu o seu coração, e você entregou a sua vida para Jesus e respondeu a ele. O que o Senhor não está preparando para você a partir dessa resposta? Talvez essa primeira resposta você já tenha dado para ele, para esse primeiro chamado. Você entregou a sua vida para Jesus. Mas será que o Senhor não tem te feito chamados na sua vida hoje, em determinadas áreas da sua vida, e que ele espera que você, enquanto discípulo, responda a esse chamado também? Quais são os chamados que o Senhor tem colocado na sua vida hoje? Quais são os convites que Ele tem feito na sua vida hoje e que você, como discípulo, deve responder? Por quê? Porque um discípulo, ele responde a um chamado. Não é uma questão de escolha, é uma questão de essência. Se você é um discípulo, você responde a esse chamado. Quais são as propostas que o Senhor tem colocado diante de você hoje, querido? Para que você precise deixar imediatamente aquilo que eventualmente Ele está te pedindo ou te direcionando. Mas o texto ele reforça, porque segue adiante. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando a rede, e Jesus os chamou. Aí o versículo 22. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Mais uma vez, outros 2 têm a mesma direção. Eles respondem ao chamado de Jesus para a vida deles, e a vida deles muda, querido. Por quê? Porque um chamado de Jesus para uma vida de discipulado com Ele, não tem como a sua vida permanecer da mesma forma.
E de repente o Senhor está te fazendo chamados e propostas hoje em determinadas áreas da sua vida, porque Ele quer continuar te transformando, te mudando e te conformando com Ele e com a palavra, para que você seja cada vez melhor um discípulo. Para que então, transformado, Ele possa usar você para transformar outras pessoas. Mas para isso, a minha vida e a sua vida precisa mudar. Se você ainda vem carregando coisas na sua vida ao longo da sua história cristã, mesmo tendo entregue a sua vida para Jesus, querido, é a hora de deixar para trás. Imediatamente deixamos as nossas redes e seguimos a Jesus. O convite é esse, e a resposta esperada é essa. É óbvio que a salvação é um processo, e eu e você vamos passar por ele, até o dia de encontrarmos com o Senhor, ou nos ares, ou na glória, seja como for. Mas a verdade é que esse processo precisa estar acontecendo. E aí, enquanto a gente for meditando sobre isso, eu quero que você vá fazer uma autorreflexão. Esse processo tem acontecido na sua vida, querido. Você tem se permitido passar por esse processo todos os dias, para que a sua vida seja diferente todos os dias? É necessariamente uma jornada de transformação de vida. A gente deixa a sua vida antiga. Os discípulos na antiguidade, eles iam viver com seus mestres. Eles deixavam sua família, o seu estilo de vida, o seu conforto, as suas atividades dentro de casa, e eles passavam a viver num outro lugar, numa outra realidade, muitas vezes em outra cidade, em outro contexto social e cultural. Por quê? Porque a resposta a um chamado do mestre necessariamente implicava em uma mudança de vida. Qual é o chamado que o Senhor tem colocado diante de você? E eu não estou falando, gente, de propósito, de ministério. Eu estou falando de coisas que o Senhor tem despertado, que é hora de mudar e ser transformado. É hora da vida antiga ficar para trás de uma vez por todas, em nome de Jesus. Nós precisamos viver em novidade de vida, porque essa é a condição que Ele nos deu. Nós fomos feitos novas criaturas para uma nova vida. Então não dá para a gente ficar agarrado com o que está preso no passado. É imediatamente deixar e seguir o Mestre, querido. Pode dizer um amém aí? Está tudo bem? Está fazendo sentido? É imediatamente deixar as nossas redes e seguir ao nosso mestre. Por quê? Porque a essência de um discípulo é responder ao chamado que é feito do mestre e se permitir viver uma vida diferente, abandonar a sua vida antiga. Esse é o Evangelho, querido. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, para a salvação de todo aquele que crê. Necessariamente é um processo de transformação. Então Jesus está nos chamando para isso, e como eu falei aqui que a Luana leu 2 vezes, provai e vede que o Senhor é bom, mas provai e vede que o Senhor é tudo o que Ele é. De repente tem coisas na sua vida que você está lutando até hoje, e eu quero te dizer que o Senhor está convidando, prove e vê que Ele é poderoso para te libertar, prove e vê que Ele é poderoso para te transformar. Não tem como, querido, não tem como. A jornada de um discípulo, querido, é uma jornada que exige coragem. Coragem, intimamente ligado com fé. Mas o Senhor tem nos chamado, além de crer, tomar uma atitude com coragem de viver aquilo que nós cremos. Porque a vida de um discípulo é estar ao lado do mestre aprendendo com ele. A gente vai ver mais disso daqui a pouco. Se isso é realidade, eu preciso ter coragem de colocar em prática aquilo que eu creio. O que você crê? O que você crê sobre cada área da sua vida? E que Deus está te cutucando aí, está te exigindo coragem. Querido, porque deixar uma vida antiga exige coragem. Está disposto a abandonar o que é velho na nossa vida para uma vida nova, que talvez você nem conheça direito ainda que vida nova é essa, porque a proposta de Jesus chegou muito recente para você. Talvez você nem tenha respondido esse chamado ainda, e hoje Jesus está dizendo para você que Ele ama você, que Ele se entregou no seu lugar para transformar a sua vida e te levar para o céu, querido, para te fazer uma nova criatura e viver em novidade de vida. De repente o chamado para você está chegando agora. E essa vida você nem conhece direito ainda. Mas o Senhor exige de nós coragem, porque Ele nos deu um espírito de ousadia que é capaz de responder ao chamado. Nós temos em nós, pelo poder do Espírito Santo, a coragem, a condição de ter coragem de responder ao chamado do Mestre. É tempo de deixarmos o que a gente precisa deixar para trás, para seguir em direção à vida que o Mestre tem para a gente. Porque nós vimos nesse texto que a gente acabou de ler, a vida desses homens mudou completamente. Eles eram pessoas iletradas, como o livro de Atos diz, eram pessoas que não tinham estudo, eram simples pescadores que estavam vivendo a vida deles, mas que o final da vida foram homens e mulheres dispostos a entregar a sua vida por aquilo em que eles acreditavam. Eles não foram preparados para isso como pessoas na sua vida cotidiana, eles não fizeram um curso para isso. Eles não fizeram uma imersão, que imersão agora é coisa gospel também que a gente está trazendo, né? Eles não fizeram uma imersão, eles não foram para o treinamento, eles não foram, querido. Eles apenas responderam ao chamado do Mestre e o seguiram.
Jesus está te chamando a seguir Ele com coragem, queridos. Exige coragem mesmo, exige fé mesmo. Mas a vantagem que nós temos, queridos, é que o Senhor, Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Portanto, quando nós temos coragem de responder, nós estamos tendo coragem com Ele. Quando nós decidimos abandonar a nossa vida, nós estamos decidindo abandonar a nossa vida com Ele. Tudo que nós fazemos é para fazer com Ele. Ele não nos deixa sozinho, graças a Deus. Então essa é a primeira coisa. O discípulo, por essência, ele responde a um chamado e ele deixa a sua vida antiga. A segunda coisa é isso aí. O discípulo, ele convive com seu mestre e ele imita o modo de viver do mestre. Como eu falei, os discípulos eles iam viver com seus mestres. E foi exatamente o que aconteceu com os discípulos de Jesus. O texto que a gente acabou de ler diz que eles deixaram não só as redes, mas como Tiago e João deixaram seu pai e foram viver andando por aí com Jesus. Era necessário convívio, querido, porque o que Jesus tinha para ensinar a esses homens era como viver com Deus. E como viver com Deus você não ensina só numa sala de aula. Óbvio que a gente tem Atos aqui e que é algo para encher o nosso coração, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos capacitar. Mas o que a gente aprende de verdade como viver com Jesus é caminhando no nosso dia lá fora, pegando o que sai desse púlpito, o que a gente aprende na escola Atos e colocando em prática todos os dias. É assim que a gente convive com Jesus. E o chamado de Jesus para ele foi esse: olha, vem viver comigo, vamos caminhar juntos para que então, convivendo comigo, vocês sejam capazes de imitar o meu modo de viver. E o que o Espírito Santo fez na vida desses homens e mulheres foi tão poderoso que eles conseguiram ensinar outros a viver como Jesus, mesmo sem ter a Bíblia escrita ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo tatuou aquilo deles de uma forma tão poderosa que eles conseguiram, de maneira sobrenatural, lembrar de tudo que Jesus disse. Porque João 14, 26, Jesus disse exatamente isso, que o Espírito faria com que eles lembrassem de tudo o que Jesus tinha dito e ensinaria a eles todas as coisas. Então, pelo poder do Espírito, eles conseguiram ensinar outras pessoas a viver como Jesus, sem ter um papel escrito, querido. Por quê? Porque eles aprenderam no convívio. Durante 3 anos, eles caminharam com Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 1, diz: aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. Versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam a Jesus e os seus discípulos. Só tem. Então, voltando aqui no versículo 1, o texto está marcado ali, diz o quê? Iam com ele os 12, e também fala das mulheres que seguiam a Jesus. Eles iam com ele, fazendo o quê? Andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus anunciar o evangelho. Querido, não se é parecido com Jesus sem conviver com Jesus. Não existe uma outra forma de nós sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor, se nós não convivermos com Ele. E a pergunta para mim e para você é, como nós, como discípulos de Jesus, nós temos convivido com Jesus? Jesus é uma parte da nossa semana ou Ele é a nossa semana? Nós somos membros de uma igreja, frequentantes de um culto, ou nós convivemos com Jesus ao longo da semana? Nós convivemos com Jesus ou chamamos Jesus para conviver com a gente nesse montão de coisa que a gente tem para fazer? Qual é a hierarquia do nosso relacionamento com Ele? Porque no final das contas, querido, o mestre segue, o mestre anda de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e nós vamos com Ele. Para onde o Senhor tem despertado no seu coração o que Ele quer te levar e te conduzir na sua vida? Quais são as experiências, as situações, as decisões, as escolhas que eu e você precisamos tomar, decidir, que no final das contas é Jesus dizendo para a gente: olha, vem por esse caminho e deixa eu falar com você, deixa eu trazer algo para a sua vida, deixa eu transformar a sua maneira de pensar. O que eu e você estamos fazendo com isso, querido? Porque se nós temos o Espírito Santo ele não gosta de ficar quieto. Você vê ao longo do livro de Atos o Espírito Santo quieto. Os caras gritando, e o Espírito Santo: não, estou cansado, hoje não vai dar, hoje é feriado no céu, não vai rolar. O Espírito Santo está querendo agir, ele está querendo falar, ele está querendo mover, é o que ele faz. Você pode dizer um amém para isso? Amém. E ele está aqui dentro, se alguma coisa não está acontecendo, querido, é porque eu e você, a gente está dando mole em alguma coisa, e a gente precisa despertar para isso. Eu e você estamos sendo chamados a conviver com o Mestre, para que então, convivendo com eles, aprendamos a viver como ele vive, a ser como ele é, e sendo como ele é,
nós podemos, então, discipular outros e ensinar outros a ser como Jesus é. Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Não tem discípulo que faça outro discípulo sem que esse discípulo inicial seja igual ao mestre. É uma condição necessária. Senão a gente vai discipular o outro ao quê? A ser que nem eu? Não vai valer a pena para você. Não é legal. Eu me conheço. Eu já estou na minha vida faz um tempo. Então, assim, não tem nada muito bacana para a gente oferecer para o outro. O que a gente tem para oferecer para o outro, querido, é o próprio Jesus e aquilo que ele fez na nossa vida como testemunho. Sem transformar testemunho em doutrina também, em nome de Jesus. Porque doutrina é a palavra. Então, se a gente não convive com ele, se ele não é parte da nossa vida e nós somos parte da vida dele, do que ele está fazendo nesse mundo, como a gente vai discipular outras pessoas, querido? A igreja precisa de gente que se parece com Jesus. É por isso que a gente vê tanta coisa errada por aí, porque as pessoas estão querendo ser como elas são dentro do Evangelho e usar o Evangelho para se justificar. O Evangelho não é justificativa, o Evangelho é confrontação, sabe? É transformação. Nem sei se confrontação existe, confronto, pelo menos eu sei que existe. É necessariamente confronto e transformação, que num convite a uma vida diferente. Não é justificação no sentido de que ele nos faz a justiça que nós não podemos ter, mas não é justificativa. Eu não uso o Evangelho para me justificar. Ele me justifica no sentido de justificação, de justiça, mas não de eu querer usar argumentos para validar como eu sou e o que eu faço e o que eu penso. O que vale é o que Jesus tem a dizer, é como Jesus pensa, é como Jesus fala, é aquilo que ele acha. E a igreja precisa de gente que se parece com Jesus, porque se nós somos o corpo, como é que nós não vamos nos parecer com a cabeça? É esquisito, é contraintuitivo, não é natural. Só faz sentido se nós formos exatamente igual à cabeça, porque somos um corpo. A igreja precisa de gente parecida com Jesus. Você pode dizer um amém para isso? Amém. Só que essa gente que precisa ser parecida com Jesus sou eu e você, querido. Não é o outro. Porque quando a gente fala isso, parece que a gente está apontando para alguém. Mas essa gente que eu estou falando que precisa ser parecida com Jesus sou eu, em primeiro lugar, porque sou eu que estou falando, né? Então eu tenho que tomar vergonha. E é você também que está aqui ouvindo hoje. Você veio. O que eu vou fazer? Você não sabia, né? Mas você veio. E aí agora você está ouvindo, e agora é contigo também. Então, assim, é para nós, querido. O Senhor está despertando a gente. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Reforço o que eu acabei de falar. E por isso que eu estou trazendo um montão de versículos que a gente vai ver que definem o que é ser um discípulo, querido. O discípulo ele tem que ter em consideração que o jeito de pensar precisa ser necessariamente o mesmo de Jesus. A maneira, da gente pensar, as coisas que ocupam a nossa mente precisam estar intrinsecamente ligadas a Jesus e a sua palavra. Mas aí como é que a gente vai pensar como Jesus, se a única coisa que a gente se relaciona com a palavra dele, com aquilo que ele deixou registrado para nós por amor e bondade, é o que sai do púlpito no domingo? Não dá, querido. Eu só penso como ele pensa se eu entendo o que ele pensa. Os discípulos estavam o dia inteiro andando com ele, ouvindo ele falar e entendendo o que ele pensava. Hoje ele não está aqui fisicamente com a gente, mas ele resolveu viver dentro da gente. E ele ainda deixou a palavra dele. Então eu e você, a gente pode ter acesso ao que Jesus pensa, porque o que Jesus pensa é a palavra, é quem ele é. E ele pode inserir isso dentro de nós, querido. A minha mente, a sua mente não é confiável. A minha mente e a sua mente, ela foi destruída pelo pecado, mas ela pode ser resgatada pela palavra de Deus. A palavra diz que nós podemos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Logo, pelo poder do Espírito Santo e da palavra, nós podemos subjugar a nossa mente e escolher a palavra nela e não nossos próprios pensamentos. A nossa mente, como tem um livro lá da Joyce Meyer, é um campo de batalha, mas é um campo de batalha que o Senhor nos concedeu vitória nesse campo. Não é um campo de batalha que a gente vai ficar, meu Deus, e agora o que será que vai acontecer? Não, é um campo em que já há vitória para nós. Mas eu e você, como o pastor Hélio sempre fala, precisamos resistir dessa vitória. E a gente faz isso como? Por meio da palavra. A gente tem que pensar igual a Jesus, querido. E a gente está gastando muito tempo teorizando coisas, interpretando coisas, pegando visões, ideias e teorias teológicas de um monte de gente. E o ponto final é, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? É isso que vale, como o pastor Hélio fala sempre, e acabou. Vamos parar de discutir, gente, vamos começar a crer. Vamos parar de discutir, vamos começar a assimilar isso e viver aquilo que ele tem colocado diante de nós. A palavra de Deus é a verdade. Ela diz que ela é a verdade, nós temos que crer nisso, querido. Não dá mais para você tentar ver se o seu pensamento se encaixa na palavra ou não. Não dá mais para a gente fazer isso. Não encaixa.
O que a gente tem que fazer não é ver se o que a gente pensa encaixa na palavra. É pegar a palavra e botar no lugar desse pensamento e acreditar nisso, viver nisso e seguir isso. É o que a gente tem que fazer, porque um discípulo, ele imita o seu mestre. E a gente não vai imitar se a gente não souber o que o nosso mestre pensa. Vai, 1 João 2,6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O discípulo, a partir do momento que ele convive com Jesus e que ele aprende com Jesus como viver, ele necessariamente tem que andar como Jesus anda. É o que a palavra está dizendo, não é uma definição teórica, é uma definição prática que a palavra está trazendo para a gente. E aí, à medida que a gente entende como ele pensa, eu começo a entender como ele age, porque ele vai agir de acordo e alinhado com o que ele pensa. E aí, quando eu entendo o que ele pensa e eu sei como ele age, eu começo a conseguir reproduzir isso no meu dia a dia. Por que às vezes a gente não consegue agir como Jesus, querido? Porque ou a gente não tem consciência do que ele pensa e de como ele age, ou porque a gente não está conhecendo direito como ele é. E aí, quando a gente vai conhecer como ele é e isso começa a tornar realidade na nossa vida, a gente começa a andar mais parecido com Jesus. Você já leu aquele livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Quem já leu esse livro? Deus me livre. Deus me livre. Jesus, Maria, José e o burrinho. Amém. Procura esse livro, pelo amor de Cristo. Procura esse livro. Ele é um livro que não é teórico, né? Ele é uma história, mas é uma história de um pastor de uma igreja de uma cidade, que ele decidiu que tudo o que ele fosse fazer na vida dele, ele pensaria primeiro, o que Jesus faria no meu lugar? E ele se desafia a responder a essa pergunta e fazer aquilo que Jesus faria no lugar dele, mesmo que ele sofresse o prejuízo por isso. Mas ele não só decide fazer isso, mas ele começa a pregar isso na igreja. E aí as pessoas começam a tomar as decisões. E aí, não vou te dar spoiler, obviamente, para você ler, por favor, leia, que eu vou lembrar disso, eu vou cobrar você. Você vai ver lá, cara, o impacto que isso tem na vida daquelas pessoas. Porque para você saber o que Jesus faria no seu lugar, você vai ter que ler a Bíblia, né? De repente, é um incentivo até, ó. E é muito legal, por quê? Porque é isso que eu e você nós temos que considerar. O que ele faria no meu lugar? Como ele responderia a essa situação? Como ele lidaria com isso no meu colégio, na minha faculdade, na minha casa com meus pais? Como é que Jesus falaria com José e Maria nessa situação agora aqui que eu estou com raiva? Já parou para pensar? Porque Jesus conversava com José e Maria quando era criança, gente, sabia disso? Tinha um diálogo ali, né? Ele viveu naquela casa. Eles eram pai e mãe de Jesus de verdade, não era brincadeira. Como é que Jesus responderia a José e Maria no seu lugar aí, no seu pai e sua mãe? Já parou para pensar nisso? Provavelmente não. Eu acho que eu também não pensei quando eu morava com meus pais. Mas até hoje eu preciso pensar, porque eles ainda são meus pais, eu tenho que honrar eles, que é o que a palavra diz para mim. Mas a gente tem que se estimular, querido, a pensar sobre isso. 1 Pedro 2,21, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Seguir os passos de Jesus é o que o discípulo tem que fazer, porque essa é a essência de ser um discípulo. Ele necessariamente conhece o que o mestre pensa e fala, e ele começa a reproduzir esse modo de viver, ele começa a reproduzir esse comportamento. E esse texto ele diz para nós que Jesus deixou para mim um exemplo e deixou para você um exemplo que ele espera que a gente siga. E eu gosto sempre de perguntar para mim, aí aproveito e pergunto para você que você está aqui ouvindo também. A gente tem seguido o exemplo dele, nós temos seguido os passos dele em tudo que a gente faz na nossa vida. E eu não estou aqui, queridos, nem primeiro falando de um lugar de alguém que está acertando tudo, porque esse não é o meu lugar, eu estou em processo como você. E também não estou falando de um lugar de alguém que acredita numa expectativa de uma perfeição plena antes que o céu chegue. Não há aqui uma ideia de que um dia a gente vai zerar tudo e a gente vai ficar num corpo glorificado aqui. O corpo glorificado a gente vai para lá. Mas o que o Senhor espera de nós hoje é disposição de buscar fazer o nosso melhor até que Ele venha. Seguir o exemplo dEle. O texto não diz que nós temos que virar Ele. O texto diz que Ele deixou um exemplo para que nós possamos seguir os passos dEle. Então, primeiro, é possível fazer isso. Você concorda? Que se Jesus deixou o exemplo para que a gente siga, é possível. Além de ser possível, é algo esperado por Ele. Porque Ele não teria deixado o exemplo se Ele não quisesse que a gente fizesse isso. Então é possível e é esperado, mesmo na nossa condição humana ainda hoje. Então a gente só vai alcançar a perfeição na eternidade, querido. Mas precisa haver em mim e em você
uma, entre aspas, inquietação de querer cada vez mais parecer com Jesus. Precisa haver em nós uma disposição de querer ser parecido com Ele, porque, querido, vai dar trabalho, vai doer, Ele vai pedir coisa para a gente mudar que não vai ser legal, não vai ser divertido. A gente vai ter que ter atitudes, às vezes, que a gente não vai achar bacana. Quando você lê o livro, você vai entender os exemplos que a galera viveu. Tem hora que você não quer fazer igual Jesus. Só eu sou assim, gente. Pode falar a verdade, eu me compadeço com você, eu estou nessa. É verdade, eu estou nessa. Tem hora que eu falo assim, pô, Jesus, sério? Aí Jesus fala assim, faz isso. Aí você já sabe, você está mandando você fazer isso? Você já sabe que é o que ele faria, concorda? Faz sentido? Jesus sabe o que ele fala, né? Aí ele fala, faz isso. Aí você fala, pô, é o que ele faria. Aí você fala, pô, mas eu não quero não, Jesus. Pô, vai me dar maior trabalho. Pô, vou passar uma vergonha. Pô, mas eu tenho razão. Mas você sabe que não foi eu que fiz. Você sabe que isso vai me dar problema. E se descobrirem? A gente começa a botar um monte de empecilho na frente. Porque a gente é um discípulo perfeito. A gente é um discípulo da gente mesmo perfeito. A gente sabe botar desculpa em tudo. E a gente começa a questionar Jesus como se Jesus não soubesse o que eu estivesse falando. A expectativa da gente é tipo, Jesus fala assim, cara, é verdade. Pensando bem, tu tem razão. Pensei legal aqui, acho que não era isso. Qual a expectativa que a gente tem, gente? Estou falando isso porque eu acho Jesus ridículo, porque é o que eu faço, tá? Estou falando de vocês, estou falando de mim. A gente cria uma expectativa de que ele vai falar assim, pô, verdade, cara, pensando legal, tu tá certo, vai nessa, vive aí. Isso não vai acontecer, querido. Ele espera que a gente siga o exemplo, porque seguir o exemplo de Jesus é bom para mim e para você, querido. Seguir o exemplo de Jesus vai nos fazer parecer mais com Ele, e isso vai fazer de nós pessoas mais felizes. A gente está buscando felicidade em tanta coisa que a gente quer alcançar, quando a maior satisfação e felicidade que nós podemos ter é cada vez conhecer Ele e ser mais parecido com Ele. E aí todo o resto vai ter um gosto diferente. Por quê? Porque ter ou não ter não vai fazer mais diferença, porque agora eu tenho Ele. Agora eu me pareço com Ele. E se eu tenho Ele, tudo que Ele tiver para me dar não vai mais corromper o meu coração. Não vai mais ocupar o lugar dEle. Por quê? Porque eu tenho Ele. Porque Ele é o meu mestre, eu estou disposto a seguir Ele em tudo aquilo que eu fizer. Atos 4,13, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E aí, querido, esse talvez seja o ápice que a gente consegue aqui na Terra. Eu falei que a gente não vai conseguir a perfeição, mas isso aí a gente consegue porque Pedro conseguiu. E imagina você o privilégio, a alegria, o prazer de alguém reconhecer Jesus em você. Mas não só apenas reconhecer Jesus em você, mas o que falaram ali de Pedro, ó, reconheceu, não Pedro e João, né? Que eles haviam estado com Jesus. Não é só aquele, tu é crente, né? Que já é maneira beça, tá? Não estou menosprezando, não, já é legal. Mas você imagina ouvir de alguém e falar assim, cara, você teve com Jesus, porque eu vejo Jesus em você. Isso para mim e para você é possível. E aí entra mais uma vez, eu vou repetir o que a Luana leu aqui hoje. Provai e vede que é possível, querido. Pedro e João conseguiram, cara. Pedro e João conseguiram. Só porque eles estiveram fisicamente com Jesus? Isso deve ter ajudado, obviamente. Mas porque naturalmente eles entenderam como agir, como viver, como falar, como olhar para as pessoas. Isso é uma coisa que às vezes eu fico me questionando, querido. Sobre mim. Como é que eu e você, como discípulos de Jesus, nós olhamos para as pessoas? Quais são as conclusões que nós tiramos sobre o outro? Porque as pessoas reparam como a gente olha para elas. Sabe por que eu sei disso? Porque eu sei e eu reparo do jeito que olham para mim. E você repara do jeito que olham para você. Você já passou por alguma situação que você sentiu que alguém te olhou estranho? Você sentiu que alguém te julgou? Você sentiu que tinha duas pessoas que estavam falando e olhando para você e que parecia que elas estavam falando mal de você? As pessoas que eu e você fizemos isso com elas também repararam. Qual é o jeito que nós olhamos para as pessoas, querido? Qual é o jeito que a gente olha por quem chega por essas portas aí e nunca entrou nessa igreja? Por mais que essa pessoa seja completamente diferente de mim e de você, querida, a nova sede vai ser um lugar cheio de gente diferente de mim e de você. Cheio de gente diferente de mim e de você. E sabe o que significa? Que de repente você não vai gostar. Talvez você não vai se sentir confortável com isso e talvez eu também não. Mas que bom, porque o reino não é meu e não é seu. Que bom, porque a casa não é minha e não é sua. A casa é de um Deus que ama a todos e atrai todos como Ele quer. E o que Ele espera de nós é que, como discípulos, nós olhemos para essas pessoas como Ele olha. Nós possamos olhar para elas e enxergar com paixão e não ver na diferença algo que afasta, ver na diferença alguma coisa que atrai para que você possa ser Jesus na vida dessa pessoa.
Porque às vezes a gente julga tanto as pessoas, querido. A gente tece tantos comentários, pensamentos e ideias sobre o outro, quando a gente nem sabe o que o outro está vivendo e a gente não sabe a história do outro. Mas Jesus, ele olhava de um jeito que ele chamava a atenção das pessoas, querido. Porque ele conseguiu convencer a mulher samaritana a conversar com ele. Aquela mulher viu alguma coisa diferente nele. Às vezes o jeito que você olha para alguém pode abrir uma porta para você falar de Jesus para alguém, querido. Só que a gente tem um olhar já tão manchado pelas nossas verdades, pelas nossas opiniões, pela nossa teologia, por aquilo que a gente diz que é certo e errado, que a gente esquece de que Jesus não olha julgando, Jesus olha convidando. Jesus olha atraindo e não repelindo. Jesus olha querendo abraçar e não querendo dar um tchau de longe. Jesus olhou para mim e para você, querido, quando a gente não tinha nada bom que ele olhasse para nós. Ele poderia ter olhado para nós julgando a gente de todas as formas possíveis, mas o que ele ofereceu para nós foi um convite cheio de amor. Isso é o que um discípulo deve fazer. Olhar para as pessoas com amor, para trazer essas pessoas para perto, para Jesus. Seja essa pessoa quem for, seja a pessoa que você menos gosta na igreja, seja a pessoa com você se dá pior no seu ambiente de trabalho, ou na sua faculdade, ou na sua família. Seja aquela pessoa da sua família que todo mundo diz que não tem mais jeito, inclusive você está dizendo que não tem mais jeito. Mas Jesus está te chamando para olhar para essa pessoa com compaixão, amor e bondade. Porque isso é o que ele faria. Na verdade, isso é exatamente o que ele está fazendo agora. Porque senão ele não estava falando com a gente para fazer igual. E tem tanta gente precisando ser amada, querido. Nós vivemos numa cidade que tem tanta gente que faz tanta coisa errada. Nós vivemos numa cidade que tem tantos moradores de rua. Nós vivemos numa cidade que tem tanta gente ligada ao crime. E o nosso olhar, em inúmeras vezes, ele sempre tende para o pejorativo. E o Senhor está nos chamando para mudar a nossa maneira de olhar para as pessoas, a nossa maneira de falar com as pessoas. Vamos ser mais amáveis. Você pode dizer um amém? Vamos ser mais amáveis com as pessoas. Vamos receber mais as pessoas. A casa é dele, querido, mas quem está aqui fisicamente para ser um anfitrião somos eu e você. Somos eu e você. E para aquele que não conhece a Jesus, como eu e você recebemos as pessoas, pode ser a maneira como essa pessoa se sinta recebida por Jesus. E eu não quero esse peso na minha vida, querido. Não quero. Não quero carregar isso comigo. Eu sei que você não quer. Mas isso é um despertar para mim e para você, para que, sendo discípulos, nós possamos conviver com Ele, conhecer a Ele e imitar o seu modo de agir em tudo aquilo que a gente faz. Porque conviver com Jesus, querido, é a única forma de nos parecermos com Ele. Não tem outro jeito. A gente pode ver um monte de pregação no YouTube. A gente pode acompanhar todo mundo que a gente acha maneiro na rede social. A gente pode estar aqui toda a semana. Se a gente não conviver com Jesus, a gente vai ter um rótulo de evangelho que olhe lá. Só que essa não é a vida que Jesus espera para mim e para você. Ele é um mestre que nos convidou, que nos chamou para conviver com Ele, para que então, conhecendo Ele, nós possamos ser como Ele é na nossa vida. Essa é a vida para mim e para você, mas não haverá uma vida de alguém que se parece com Jesus, se nós não convivermos com Jesus. Pode dizer um amém? Amém. A gente vai continuar na semana que vem, não, porque na semana que vem a Lana vai estar aí, mas na outra semana a gente vai continuar. E eu quero orar com você, querido. O pessoal do louvor aí pode subir. Quero orar com você. Você pode se colocar de pé aí para a gente orar. Quando Deus trouxe essa direção ao meu coração sobre essa palavra, querido, sobre essa série, é para um convite à reflexão, querido. Nós precisamos ser discípulos e ser melhores discípulos. Talvez seja um confronto para você que não tem vivido como um discípulo, talvez seja um incentivo para você que já vive como um, mas a verdade é que Ele está nos chamando a fazer uma autorreflexão para que nós possamos ser como Ele é. Então feche seus olhos aí no seu lugar e comece essa autorreflexão a partir de agora. Senhor, meu coração está aqui diante do Senhor, fala comigo. Como eu tenho vivido como um discípulo de Jesus. Esse é alguém como eu tenho vivido, é como eu tenho sido. Fale com Ele aí, querido, ore, abra o seu coração para Ele. Senhor, som do meu coração aqui. Me mostre em que situação eu estou hoje em termos de discípulo do Senhor. Qual é a minha situação hoje? Em que lugar eu estou? Eu tenho vivido como um discípulo e preciso melhorar, preciso avançar, preciso crescer ou não?
Eu ainda não estou conseguindo fazer isso, mas hoje o convite é para que a gente faça isso. Fale com Ele aí, abre seus lábios, deixe sair de você a oração. Tenha o tempo aí com Ele. Nós te louvamos, Jesus. Bendito seja o teu nome. Escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar Sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás,
Louvado seja o teu nome, Deus. Nós te engrandecemos nessa noite, nós te bendizemos. Louvado seja o teu nome, Deus. Nós te engrandecemos neste lugar, ó Deus. Querido, de repente você entrou hoje aqui e você não tem certeza se você é um discípulo de Jesus. De repente você nunca entregou sua vida para Jesus. E esse é o convite. Esse é o convite. O Evangelho é o Senhor dando valor para mim e para você. O Evangelho é Jesus revelando o amor que Ele tem pela minha vida e pela sua vida. O Evangelho é a boa notícia de Deus para mim e para você. Um dia eu andava na minha vida do meu jeito, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, e não estava dando certo, porque não tem como dar certo sem Jesus. Mas o convite do Evangelho não é um convite de religião, não é um convite meramente religioso mesmo, mas é um convite para seguir a Jesus. E se esse é o teu caso, eu quero te dar essa oportunidade hoje. Faz um sinal aí, a gente quer orar com você. Faça um sinal com a sua mão. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, para seguir a esse Jesus, para viver uma vida como a de Jesus, para ser resgatado por esse amor, para receber esse valor que Jesus te dá. Se esse é o teu caso, levanta a mão aí, a gente quer orar com você. A gente não vai forçar você, a gente só está te dando espaço para você tomar a sua decisão. Se esse é o seu caso, faça isso, senão a gente vai encerrar e está tudo bem. Glória a Deus, amém. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite, Pai. Te louvamos por esse convite, Pai, para sermos discípulos, Deus. Te louvamos, ó Deus, porque é tempo, Deus, de vivermos como o Senhor vive, de agir como o Senhor age, mas não conseguiremos fazer isso sem nos tornarmos, dia após dia, mais parecidos com o Senhor, um discípulo melhor do Senhor, Deus. Nos conduz, Senhor, nesses dias, Pai. É tempo da tua igreja viver como discípulo de Jesus no dia a dia, no lugar onde o Senhor nos plantou, na nossa casa, na nossa universidade, no nosso colégio, na nossa faculdade, Deus, em qualquer lugar. Nos levanta como verdadeiros discípulos de Jesus aonde o Senhor nos colocou. Deus, nós queremos provar e ver, Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas, Pai. Nós queremos e vamos, ó Deus, pela fé, provar e ver aquilo que o Senhor fará na nova sede, Deus. Cremos que o Senhor está levantando um exército de discípulos do Senhor para fazer a diferença na Tijuca, Deus, para fazer a diferença naquela rua lá na Conde Bonfim 743, ó Deus, um lugar cheio de discípulos, ó Deus, um lugar de onde fluem rios de águas vivas, ó Deus. Fazer da Tijuca, Deus, e de tantos outros bairros dessa cidade um lugar cheio de pequenos grupos de discípulos, ó Deus, por essa cidade, alcançando vizinhanças, alcançando os vizinhos de porta, alcançando gente que mora no mesmo prédio, na mesma rua. Senhor, um tempo, Deus, de resgate de uma vida de discípulo todos os dias da nossa vida, Pai. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor. Envia a Wake, envia a Academia da Fé, Pai. Eis-nos aqui, em o nome de Jesus, para responder ao teu chamado nesse tempo, Senhor. Conta conosco, Deus. Nós estamos aqui, nós abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer fazer, Deus, para a honra e glória do teu nome, Deus. Em o nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado e para que pessoas sejam alcançadas pelo teu evangelho e pelo teu amor. Nós te louvamos pela fé, te agradecemos, te bendizemos e te engrandecemos em o nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Um aleluia, glória a Deus.